Destruição de florestas, poluição de águas, exploração de recursos naturais, risco de extinção de espécies animais. Problemas do novo milênio que ameaçam o futuro do planeta. O desastre ecológico mais recente que atingiu o Brasil deixou o Ministério Público Federal em alerta. As causas e consequências do vazamento de óleo na costa norte do Rio de Janeiro foram tema de uma audiência pública com a participação do MPF. O vazamento de petróleo na plataforma usada pela companhia norte-americana Chevron na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, começou em 7 de novembro deste ano. O acidente foi detectado a 120 quilômetros da costa e o óleo escapou por uma fissura de cerca de 300 metros de extensão. A mancha, com 8 quilômetros de comprimento, se espalhou pelo Campo do Frade, uma área de grande diversidade biológica. A estimativa da Agência Nacional do Petróleo é a de que 365 mil litros de óleo tenham vazado. Por conta do vazamento, a empresa Chevron foi multada pelo IBAMA em 50 milhões de reais. O Instituto ainda estuda a possibilidade de fazer novas autuações. Mesmo assim, os valores aplicados têm gerado discussão. Autoridades questionam os baixos valores aplicados. Fora do Brasil, os acidentes que provocam impactos ambientais têm outros desfechos. A empresa responsável pelo pior vazamento da história dos Estados Unidos, ocorrido no Golfo do México, por exemplo, foi obrigada a pagar 35 bilhões de reais. Um caso que lança um alerta sobre as multas estabelecidas pela legislação brasileira. Temos que reavaliar a lei de crimes ambientais e me parece que as multas são de valores irrisórios em relação ao faturamento das empresas e também em relação ao dano ambiental provocado. A explicação do IBAMA é que a multa aplicada no caso da Chevron não tem caráter indenizatório. Não podemos aplicar nenhuma multa acima disso. Evidentemente que, considerando o risco de um empreendimento, o porte de um empreendimento, a capacidade contributiva e principalmente o potencial de dano, esse valor de multa é muito pequeno, ele precisa ser reajustado até para efeitos de ser compatível com os riscos. Mas eu costumo deixar bem claro, a multa não tem finalidade de indenizar os danos causados ao meio ambiente. O debate chegou ao Senado. Uma audiência pública foi realizada com a participação do Ministério Público Federal. O representante do MPF explicou que a instituição tem apurado as causas do acidente, a extensão do dano e os responsáveis. Nós observamos, por exemplo, notícias de que eventualmente a empresa pudesse estar perfurando além do limite. Eu me pergunto, onde está a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo a respeito disso? Não temos notícias claras e, portanto, há que se apurar, há que se ter uma presença maior da fiscalização em todo esse contexto para, enfim, se ter maior domínio dessas situações de alto risco. Só o MPF em Macaé, no Rio de Janeiro, trabalha em 3 inquéritos civis públicos sobre o tema. O primeiro tem o objetivo de verificar os impactos causados à atividade pesqueira na região. O segundo analisa a possível omissão do IBAMA na elaboração de planos de contingência. E o terceiro busca mais informações sobre a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Ainda em defesa do meio ambiente, o Ministério Público Federal cobrou providências da Prefeitura de Porto Seguro por causa da falta de controle sobre as visitas ao Parque Marinho de Recife de Fora, na Bahia. A unidade de conservação é berço de uma rica diversidade de espécies marinhas e atrai milhares de turistas do Brasil e do exterior. Olhando de longe, parece apenas um banco de areia no meio do mar. Observando mais de perto, é possível perceber a riqueza de vida, cores e formas nos recifes de corais. São dezenas de espécies de corais, moluscos, peixes, algas e várias outras formas de vida escondidas no oceano. Os recifes estão distribuídos por cerca de 3.000 quilômetros ao longo da costa do Nordeste brasileiro. No litoral de Porto Seguro, na Bahia, são encontrados os mais belos conjuntos de recifes de corais do Brasil. O Parque Municipal Marinho de Recife de Fora atrai turistas de todo o mundo. Eu acho paradisíaco, um lugar maravilhoso e espero que as pessoas continuem trabalhando aqui para conservar essa maravilha para o meu neto, meus bisnetos poderem também desfrutar. A gente fica mais perto da natureza, é gostoso a gente saber que existe um ambiente tão bacana. O parque foi criado para proteger as características naturais da região e promover a proteção da flora, fauna e dos recursos naturais.
Com aproximadamente 20 quilômetros quadrados de extensão, as visitas só são permitidas nesta pequena área, que representa 0,4% da área do parque. Para o biólogo André Lima, o espaço é suficiente para desenvolver a consciência ambiental em quem visita o lugar. A única vantagem de ter visitação é exatamente isso, a população poder conhecer o que acontece numa área dessa. O Recife de Fora pode ser um exemplo, não só para o Brasil, mas para o exterior também. Como que a gente tem que fazer para preservar uma área dessa, que além de ser extremamente bela, ela é extremamente importante para todos. Chegar até aqui só de barco. As escunas são o transporte preferido dos turistas. A maioria sai de Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Quem se arrisca no mergulho conhece o mundo mágico debaixo d'água. Mas o que parece uma simples visita pode acabar comprometendo a saúde do parque. Segundo os biólogos, o pisoteio diário sobre os corais pode afetar o equilíbrio deste frágil ecossistema. Levantamentos técnicos preliminares realizados pelo Ministério Público Federal mostram que a quantidade máxima de pessoas tolerada diariamente no Recife de Fora seria de 400 pessoas. Mas um levantamento feito pelo IBAMA em 2010 mostrou que no único dia, 1.500 pessoas passaram por este local. Diante do risco ambiental, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República de Eunápolis, decidiu intervir. Recomendou à Prefeitura de Porto Seguro uma série de providências para a preservação do Parque Marinho de Recife de Fora. Entre elas, a elaboração do plano de manejo da área e o treinamento da equipe de fiscais. A Prefeitura recebia o dinheiro das taxas de visita e colocava esse dinheiro num fundo geral do município, o fundo do meio ambiente. E isso está contrário à lei. O correto é o município receber esse dinheiro das taxas de visita desse parque, aplicar numa conta específica desse parque e investir esse dinheiro no parque. Foi dado um prazo de 90 dias para a Prefeitura se adequar às exigências. Caso as recomendações não sejam cumpridas, esse cartão postal de Porto Seguro corre o risco de ter as visitações suspensas. A gente não pode permitir que o município extrapole e destrua um bem desse valor por incompetência. A fiscalização ela visa coibir as ações predatórias que ocorrem no parque, principalmente a pesca e a catação de polvos, por exemplo, né, e o controle do número de visitantes. Esse controle está sendo cada vez mais rígido. Hoje, por exemplo, qualquer visitante ele só pode ir ao Parque Marinho acompanhado de um guia, através de uma agência credenciada de Porto Seguro. Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.